Bom dia. Hoje eu gostaria de comentar algo que eu tenho ouvido falar quase que todos os dias. É um assunto ligado a essa doutrina tão estranha à Bíblia, né, que é a Trindade. E você talvez já tenha ouvido falar sobre muitos assuntos que dói aos ouvidos, né? Dói aos ouvidos e revira o estômago quando você ouve. Mas agora os trinitários estão usando dois versículos e ligando um ao outro e dizem com todas as letras, né, com a boca cheia, que Jesus é o mesmo Jeová, ou que Jeová é o mesmo Jesus. Então, olha só o absurdo, né? E quais são os versículos que eles procuram ligar um ao outro? Eles ligam Isaías capítulo 40, versículo 3, com Mateus 3, de 1 a 3, especialmente o versículo 3 de Mateus. Então, Isaías 43 diz assim, olha o versículo 3. A voz de alguém está clamando no deserto. Preparem o caminho para Jeová e façam no deserto uma estrada reta para o nosso Deus. Então, isso é o que diz Isaías capítulo 40, versículo 3. Aí, como falei, o Trinitário vai para Mateus, capítulo 3, e começa a analisar o capítulo 3 de Mateus, do 1 ao 3, especialmente o 3. Mas vamos ler do 1 em diante. Diz assim o 1, 3:1 de Mateus. Naqueles dias, João Batista foi pregar no deserto da Judéia, dizendo: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha o 3 agora. De fato, esse é aquele de quem se falou por meio de Isaías, o profeta, com estas palavras: A voz de alguém está clamando no deserto: Preparem o caminho para Jeová, endireitem suas estradas. Bem, então, a ligação é óbvia, né? Isaías fala de o caminho para Jeová, e aqui também fala o caminho para Jeová, e aqui está se falando de Jesus. Então, Jesus é o mesmo Jeová. Então, olha que absurdo, né? Só que tem um detalhe interessante. O próprio Jesus mostrou em que sentido ele seria aqui representante de Jeová, por assim dizer. Olha o capítulo 5 de João. Vamos pegar aqui o versículo 43, João 5, 43, e você já vai entender por que poderia se dizer que o caminho ali também era de Jeová, embora estivesse falando de Jesus. João 5,43 diz assim, vamos ler só o início do versículo para inclusive encurtar tempo. Vim em nome do meu Pai. Bem, se Jesus veio em nome do Pai dele, qual é o nome do Pai dele? O nome do Pai de Jesus é Jeová, obviamente. Então Jesus está dizendo aqui, palavras de Jesus, eu vim em nome do meu Pai. Então está claro, né, que Jesus não é o mesmo Jeová. Ele veio em nome de Jeová. Tanto que isso é verdade, que nós vamos ler aqui, no capítulo 1 de João, o que João Batista diz sobre Jesus. Você pega aqui João, capítulo 1, versículo 29, e olha como João Batista fala de Jesus. João Batista diz o seguinte, versículo 29 de João, capítulo 1. No dia seguinte, ele viu que Jesus vinha ao seu encontro e disse: Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que interessante. João Batista não falou, olha, vejam Jeová. Olha, Jeová está vindo aí. Jeová tira o pecado do mundo. Não, ele falou, vejam o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E alguns versículos depois, João Batista continua dizendo, olha o 34. E eu vi isso e dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Então, note que para João Batista estava claro que Jesus era o Filho de Deus, o Filho de Jeová, não que Jesus era o mesmo Jeová. Conforme disse João 5,43, Jesus veio em nome do Pai dele. Ele representou a Jeová aqui na terra.
Por isso que o nome de Jesus significa Jeová é a salvação, né? Lembrando de Hebreus 3:1, né? Diz que no passado Jeová falava por meio dos profetas. Aí Paulo fala, hoje ele fala por meio de um filho. Então a Bíblia é clara, Jesus é o Filho de Deus, Filho de Jeová. Ele não é Jeová, ele é o Filho de Jeová. Bem, o que Jesus veio fazer aqui na terra, além de dar a sua vida como resgate? Aqui, se você pegar João 4:34, olha o que Jesus fala aqui. Olha de quem era a obra que ele veio fazer. João, capítulo 4, versículo 34. Diz assim, olha, Jesus lhes disse, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Olha que coisa clara, né? Diz que o alimento de Jesus era fazer a vontade daquele que o havia enviado, né? Quem é que enviou Jesus? Jeová, o seu Pai. E terminar a obra de Jeová. Tanto que isso é verdade, que no capítulo 17, agora, versículo 4, Jesus, né, na sua oração final, né, quando ele já estava para entregar a sua vida em benefício da humanidade obediente, olha o que Jesus fala aqui no versículo 4, João 17:4. Diz assim, eu te glorifiquei na terra e terminei a obra que me destes para fazer. Então Jesus mostrou, né, que ele, além de glorificar o Pai dele, ele terminou a obra que o Pai dele, né, no caso Jeová, havia lhe dado para fazer. Então tem como aliar ou ligar Jesus como sendo o mesmo Jeová? Será que alguém, usando o raciocínio lógico, né? Por isso que o Romanos 12:1 fala, né? Adorem a Deus usando a faculdade de raciocínio. Quando alguém adora a Deus baseado em concílios pagãos, né? Concílios feitos por homens que não temiam a Deus, muito pelo contrário, né? Homens que mais tarde matavam aqueles que contrariavam a Trindade, matavam, queimavam vivo, né? Quando alguém serve a Deus baseado no que diz a palavra de Deus, ele usa a Bíblia usando a faculdade de raciocínio. Agora, quando alguém segue os raciocínios lá dos pagãos lá que formularam a doutrina da Trindade, né? Até porque quem presidiu o concílio lá em 325 em Nicéia foi um pagão, né? Constantino. Então, olha só, um pagão presidindo um concílio, né? E aí mostra, né, o que aconteceu, toda essa confusão aí. Então, só para nós analisarmos aqui alguns detalhes, vejam do que Jesus foi chamado na Bíblia e vejam se isso poderia se aplicar a Jeová. Por exemplo, em Malaquias 3:1, Jesus é chamado de o anjo do pacto. Jeová é chamado o verdadeiro Senhor e Jesus é chamado de o anjo do pacto. Você pode pegar isso na tradução Almeida, baseada nos melhores textos em hebraico e grego, e também na Septuaginta. A Septuaginta também usa anjo do pacto. Embora outras traduções traduzem por mensageiro do pacto, outras traduzem por anjo do pacto. Será que Jeová é o anjo do pacto? Poderia ser chamado de anjo do pacto, todo-poderoso, o Criador dos céus, da terra e de tudo que existe? É óbvio que não, né? Por exemplo, em Hebreus 3:1, Jesus é chamado de apóstolo. E agora? Será que Jeová pode ser chamado de apóstolo? Jesus foi chamado de apóstolo em Hebreus 3:1. Já em Atos 3:13, ele é chamado de servo de Deus. Será que Jeová é servo de... Servo de quem é Jeová? Que Jesus é chamado de servo de Deus. Já em Atos 7:56, Estevão, quando estava lá para morrer, ele descreveu o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Lembre-se que essa expressão Filho do Homem foi aplicada também em Ezequiel. Você pega Ezequiel 2:1 e também vários textos lá do livro de Ezequiel, Ezequiel é chamado de Filho do Homem. Será que Jeová é chamado de Filho do Homem?
É óbvio que não, né? Mas Jesus é chamado de Filho do Homem e diz que ele estava em pé à direita de Deus. Então, mostrando que no céu tinha Deus e Jesus não era o Deus que estava do lado do outro Deus, não. Perceberam? Então, olha o absurdo, né? O absurdo quando alguém tenta usar esse argumento roto, né? Esse argumento que revira até o estômago. Jesus é o mesmo Jeová. Não tem nada a ver. O grande problema é que o trinitário, ele pensa da seguinte forma. Vamos imaginar que existisse um versículo no chamado Velho Testamento que dissesse assim: Jeová sorriu. E existisse um outro versículo no chamado Novo Testamento, de Jesus abraçando uma criança, por exemplo, e o versículo falasse: E Jesus sorriu. Tá vendo? Jesus é o mesmo Jeová. Jeová sorriu aqui, Jesus sorriu aqui também quando abraçou a criança. Então é o mesmo. Então esse é o argumento ruído, roto, argumento ridículo que muitos trinitários, né, fazem para tentar provar algo que eles sabem que estão mentindo, que não é verdade. Mas, infelizmente, né, a Bíblia fala que o caminho estreito seriam poucos que entrariam por ele, né? Mas é o caminho estreito que conduz à vida eterna. Então, esse é uma conversa que eu gostaria de ter com vocês, analisando, né, Isaías 40, versículo 3, e essa ligação que os trinitários tentam fazer com Mateus 3, de 1 a 3, especialmente o versículo 3. E lembre-se, hein, Jesus veio em nome do Pai dele. Por isso que as pessoas ali não aceitaram Jesus, né? Perceberam? Não aceitaram Jesus, porque ele vinha no nome do Pai dele. E hoje, o Jesus da Bíblia continua não sendo aceito. Porque eles criaram outro Jesus que se rivaliza com o Pai, né? Ao passo que o Jesus da Bíblia coloca o Pai dele como sendo o único Deus verdadeiro. E ele fala que esse único Deus verdadeiro enviou a ele, Jesus, né? Isso está em João 17:3. E concluindo, o apóstolo Paulo foi bem claro em dizer, né, que os cristãos, né, em 1 Coríntios 8:6, ele fala, né, que nós adoramos o único Deus, que é o Pai. E a Jesus Cristo, né, que é o único Senhor pelo qual nos achegamos ao único Deus. Um bom dia a todos. Que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.